Bom, eu tava meio receoso se fazia ou não um vídeo do anime da mina que é sempre confundida com o cara, só que eu resolvi postar e o feedback de vocês foi bem positivo e cá estou atendendo o pedido de vocês trazendo a parte 2. E como vocês devem lembrar, a Tomo se declarou pro amigo de infância dela, só que o problema é que ele vê ela como brother que acabou não entendendo seus sentimentos. Inclusive ele tem umas atitudes bem questionáveis por achar que ele é um cara. E agora nessa parte 2 teve a apresentação de uma nova personagem e uma baita revelação, que eu já tô até apostando que vai ter gente pedindo a parte 3. Mas relaxa aí que logo vocês vão entender o que eu quero dizer. E dessa vez começa com o Jun e a Tomo no metrô, e ele fala pra Tomo não ficar de pé e que era de boa sentar ao lado dele. E deu pra ver que a Tomo ficou bem nervosa com aquela situação. Afinal, não podemos esquecer que ela gosta dele, tanto que a Tomo acabou não aguentando e resolveu ficar de pé. E mais uma vez ela ficou se lamentando por só ela estar nervosa com aquela situação, e o Jun continua vendo ela como um homem. Só que bem nessa hora acabou acontecendo uma situação bem desagradável. Um velho safado acabou chegando por trás da Tomo e passou a mão nela. Tipo, ele cometeu assédio, tá ligado? E a Tomo, claro, ela ficou bem desconfortável e queria socar a cara do maluco, só que ao mesmo tempo ela pensa que não queria que o Jun soubesse daquilo. Então a Tomo, ela tentou disfarçar ali, só que felizmente o Jun acabou percebendo o que estava rolando. E o cara tomou uma baita atitude. O Jun não só salvou a Tomo daquela situação, como levou o cara pra polícia. Eu só acho que ele deveria ter dado uma surra nesse velho safado antes disso. Este elemento cara de pau. Só que depois disso, a Tomo já tá percebendo que o Jun tá tratando ela mais como garota. Só que ele estragou tudo, interrompendo os pensamentos da Tomo, falando que era melhor ela parar de usar saia. Nani? Alguém tem que falar pro Jun que nunca se deve pôr a culpa na vítima. Só que depois disso, a Tomo também contou pra Mizuzu que ela ficou bem preocupada. Mas a Tomo acalma ela falando que o Jun resolveu tudo e levou até o cara pra polícia e tudo mais. E depois continuou reclamando pra ela daquela história, que o Jun falou que era melhor ela parar de usar saia, porque isso é uma coisa que não combina com ela. Só que a Mizuzu acaba falando que talvez ele tenha dito aquilo não pelo fato dele ver ela como um homem, e sim porque ele não quer vê-la passando por aquela situação de novo. Então a Tomo ficou bem surpresa com a linha de raciocínio da Mizuzu, e por conta disso ela até pediu desculpas, já que o Jun é um baita cabeça oca. Então não tem como esperar muito dele, tá ligado? Então a Mizuzu acaba falando que a saia da Tomo também é muito curta, e ela diz que só usa a saia assim porque é mais fácil de se mexer. Então a Mizuzu recomendou pra Tomo usar a saia sem um short por baixo. É o quê? Que a Tomo achou que a Mizuzu tava falando algo bem pervertido, só que ela fala que esse é o jeito correto de usar saia, só com calcinha por baixo. E ela fala que isso é bem normal porque ela também tá assim. Mas que porra é essa? Que a Tomo fez uma cara como se estivesse olhando pra uma pervertida, tá ligado? Mas no fim a Mizuzu convenceu a Tomo a usar a saia sem um short por baixo. E até foi falar pro Jun que a Tomo tava esperando por ele. Só que a Tomo, ela não tava tancando usar a saia sem um short. E o Jun também ficou evitando olhar pra ela daquele jeito. Tô achando que mesmo que um pouco, o Jun vê ela como mulher sim, hein? Ele tava evitando tanto olhar pra Tomo que ele bateu de cara no poste, tá ligado? E quando eles entram no metrô, o Jun começou a achar que todo mundo tava olhando pras coxas da Tomo, que ele tava olhando com uma cara bem feia pra todo mundo, que tava bem engraçado. Só que a Tomo tava achando bem estranho porque ela percebeu que ele tava evitando olhar pra ela. Então a Tomo tentou parar o Jun e perguntar o que tava acontecendo, só que bem nessa hora deu uma ventania que acabou levantando a saia dela, que o Jun acabou vendo tudo. Inclusive, por conta do que ele viu, o Jun acabou até desmaiando. Só que depois disso, o Jun acabou pedindo desculpas, falando que ele estava errado. E ele fala que o fato dele ser o melhor amigo dela não dá o direito pra ele falar o que ela deve ou não vestir, mas que ela também não deveria usar coisas que façam ela se sentir com vergonha. Só que a Tomo nem prestou atenção no que o Jun falou porque ela estava bastante surpresa com aquela expressão que ele estava fazendo. Basicamente, ela nunca viu ele daquele jeito. E é quando corta pro outro dia, a Mizuzu acaba perguntando como é que foi a Tomo usar a saia sem um short por baixo. E é claro que a Tomo fala que foi um desastre e vocês devem saber o porquê. E a Mizuzu começou a rir quando soube que o Jun desmaiou por ver a calcinha da Tomo, tá ligado? Olha a audácia desse filho da puta! E também depois do que aconteceu, os dois não conversaram o dia todo. Só que o Jun tava tentando tomar coragem e agir com a Tomo como ele sempre faz. E por causa disso ele levou uns tapas, obviamente. E é então quando nesse momento acaba apresentando uma nova personagem chamada Carol, que digamos que ela é meio cabeça oca e vocês já vão entender o porquê. E pelo que a Tomo e a Mizuzu estavam falando, ela é uma garota bem popular entre os garotos, que a Tomo até ficou com um pouco de inveja e queria ser mais como ela, ser mais feminina, saca? E a Mizuzu fala que ela também não é só popular
popular pela aparência, mas ela é a única garota inglesa da escola. E por conta disso ela chama bastante atenção, além de ter ótimas matérias-primas. Só que ela meio ali perdida em pensamentos, ela acabou topando com o Misaki e a Carol. E o Misaki fala que os dois são amigos de infância, mas a Carol acaba falando que eles são noivos e que já se casaram 3 vezes. Isso era uma brincadeira que eles fizeram na infância, mas a Carol acabou levando muito a sério, tá ligado? E tanto a Tomo como a Carol são da mesma turma, mas ela não lembra da Tomo porque diz que não tem interesse em outros garotos da turma. Que a Tomo ficou tipo... Olha a audácia desse filho da puta! Eu acho que ela não viu que a Tomo tava de saia. Só que o Misaki fala pra Tomo pegar leve com a Carol porque ela é meio louquinha das ideias. Tanto que depois que ela se conhecer após a Carol saber que ela é uma garota, ela só ia até a Tomo, chamava ela de babaca e depois vazava. E isso se repetiu várias vezes no decorrer do dia, que a Misuzu acabou ficando tipo... Mas que porra é essa? Só que basicamente a Carol tava com um pouco de ciúmes da Tomo pelo Misaki e seu senpai dela. Pelo menos foi o que a Misuzu deduziu. E também depois disso a Carol começou a ver a Tomo como inimiga. Que pra vocês terem ideia, ela chegou na Misuzu perguntando qual que era a fraqueza da Tomo. E ela fala que não vai dizer nada até que a Carol acaba falando: nem se eu oferecer um bolo bem gostoso, eu posso pelo menos ouvir o que você tem a dizer. Então a Carol pergunta o que ela pode fazer para derrotar a Tomo. Que a Misuzu acaba pensando como que ela poderia usar aquela garota. Então a Misuzu fala que tem uma pessoa que seria muito mais útil que ela nessa missão. E ela indica pra Carol ninguém mais nada menos que o Jun. E ela é tão maluquinha das ideias que já tava esperando o Jun no armário dele, tá ligado? E ela chega até ele falando que tem alguém que ela quer derrotar, só que sem dizer nomes, e que tinha sido encaminhada pra ele. Só que inacreditavelmente, o Jun acabou aceitando a missão de treinar a Carol. E no final da aula, o Jun acabou chamando ela pra ir com ele e os dois saíram juntos. Que a Tomo ficou tipo... Mas que porra é essa? Então a Misuzu acabou colocando um pouco de lenha na fogueira e pergunta como que a Tomo tava se sentindo vendo o Jun com outra garota que não seja ela. Ela queria fazer a Tomo tomar alguma atitude, tá ligado? E enquanto isso é quando corta pro treinamento da Carol, que ela ia correr ali com o Jun e não aguentou nem 2 metros e já tava cansada. E em outros treinos, a Carol é péssima também. Não conseguia nem fazer flexão direito. E ela diz que a única coisa que ela é boa é em pular corda porque ela gosta de coelhos. Que eu pensei a mesma coisa que o Jun, porque isso não faz o menor sentido. Só que ele não conseguiu ficar olhando pra ela pulando corda por muito tempo e eu acho que vocês entendem o motivo, né? E quando o Jun ia ensinar outro exercício pra Carol, a Tomo acabou chegando bem na hora e queria satisfação do que tava acontecendo. Que o tapado não entendeu porque que a Tomo tava assim, mas a Carol acabou sacando. E percebeu que a Tomo não gosta do Misaki. Então simplesmente do nada, ela fala que desistiu de ser inimiga da Tomo. E também fala pro Jun que desistiu do treinamento. A maluca só fez o cara perder tempo, tá ligado? E claro que os dois não entenderam nada do que aconteceu. E depois disso é quando corta pra uma cena da Carol com a Misuzu numa limusine, que ela inclusive acaba reforçando que só tá ali com a Carol porque ela prometeu um bolo. Ela pode até ser interesseira, mas a Misuzu é bem honesta. Só que é quando as duas chegam na casa da Carol e ela acaba perguntando se o fato das duas comerem bolo juntas os tornam amigas. Só que a Misuzu fala que não sabe dizer e a Carol acaba complementando falando que não tem nenhum amigo. E foi nessa hora que a Misuzu indicou a Carol a ser amiga da Tomo. E basicamente no dia seguinte foi exatamente o que ela tentou. A Carol pediu pra ser amiga da Tomo e mostra um pouco da infância dela. Ela nunca conseguiu fazer amigos na infância e nem na adolescência. Então a Carol tava meio receosa de falar aquilo pra Tomo e levar mais um fora. Só que ela tomou coragem e pediu pra ser amiga da Tomo, que ela acabou aceitando. Que a Carol até viu a Tomo como um anjo, tá ligado? E até virou amiga da Misuzu também porque ela é uma baita de uma interesseira. E depois que elas viraram amigas, a Carol acabou ficando colada na Misuzu. Só que bem nessa hora acaba cortando pra uma cena da Tomo conversando com o Jun, que as duas, elas são as garotas mais populares da turma. E é quando o Jun acaba falando que não pode falar muito da Misuzu, que a Tomo acabou achando que ele tinha algum tipo de quedinha por ela, mas o Jun acaba falando que não é nada disso. É porque eles já namoraram na 7ª série. É o quê? Saber que esses dois já namoravam, acredito que ninguém esperava por isso. Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 3 caso vocês queiram que eu continue trazendo vídeos desse anime. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.